eu acho que o ponto central é, se você quer contratar um jogador, tem multa de rescisão, conversa clube com clube. Não necessariamente fazer um acordo, mas dizer, cara, o contrato vai acabar, eu vou pagar a multa e ponto. Mas se tem uma multa de rescisão, você cumpriu o contrato. Você não descumpre o contrato ao pagar uma multa que está no contrato. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Tá dando polêmica aí, né? Tá dando muita polêmica aí, muita agonia no dia de hoje, porque o Bahia contratou aí, pagou a multa aí do menino Cauã, né? Que é uma promessa do Corinthians, né? Deu um pitu no Corinthians ali. E o corintiano não tá gostando não, pô. Eles são os mais honestos do mundo pra tá aí se doendo, pra tá reclamando, pra tá brigando. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco aqui do que o UOL, que era para ser parcial. Vamos ver o que, é que ele falou aí sobre essa polêmica toda aí entre Bahia e Corinthians, né? Compromete a temporada do Yuri Alberto, né, que acabou de renovar contrato. Nesse contexto, o que aconteceu também, tá? Nessa quinta-feira, a gente teve a notícia de que o Cauê Furquim, que é uma joia da base do Corinthians, jogador muito importante, inclusive, na visão do Dorival Júnior, né, para essa trajetória, né, complicada da temporada, recebeu uma proposta e o Bahia foi lá e pagou a multa do Cauê Furquim, cerca de 14 milhões de reais, e isso pegou a diretoria de surpresa, porque ele também estava cotado para esse restante de temporada ser uma peça importante aí na comissão técnica do Dorival. Ele já tinha sido escalado, chegou a viajar com o elenco, jogou contra o Ceará, contra o Fortaleza, esteve no banco de reservas. É um jogador muito promissor, jogador de muita velocidade e pegou de surpresa, tá? A diretoria do Corinthians essa notícia aí. Então a gente não tá falando só da questão das lesões, mas também do Corinthians estar perdendo aí os seus atletas que são promessas da base por situações bem assim curiosas, né? O Corinthians está até tentando aí uma situação para tentar impedir essa negociação. Se apoia numa questão jurídica, né, de que o Corinthians não tinha sido comunicado dessa negociação. Simplesmente o Bahia foi lá e pagou essa multa já depois de ter conversado com o atacante. Então, existe uma questão que é uma regra da CBF e também da FIFA. Antes de negociar com o jogador, o clube interessado precisa enviar por escrito para o clube atual, né? E isso tentar aí fazer tudo da forma mais correta e transparente possível a negociação. E também tem a questão de ele ser menor de idade, né? Um atacante de 16 anos que acabou de renovar contrato, foi em abril também essa renovação de contrato. É um negócio que chama bastante atenção e a diretoria tenta, de alguma forma, segurar esse jogador com base aí numa possível brecha que o Bahia deu em relação ao jurídico. Então, fica uma situação muito difícil. O Corinthians não pode inscrever novos jogadores por conta do transfer ban que sofre. Tem um banco muito reduzido no sistema ofensivo e agora enfrenta mais uma possível perda. Uma perda bastante significativa, a do Cauê, viu? PVC, que coisa, hein? Um jogador de 16 anos, o Bahia chega, paga a multa rescisória, 14 milhões de reais. Como é que você vê essa situação? Primeiro, pode ser possível uma negociação como essa, de um garoto jovem, menor de idade? A gente fala muito, né, sobre quando atletas menores de idade são contratados por clubes estrangeiros, como foi o caso do Endrick, do Estevão também no Palmeiras, e aí eles esperam até completar os 18 anos para irem para esses clubes. Como fica neste caso aí do Bahia e do Corinthians? Eu acho que a questão central é você ter, o jogador quer jogar. Ele pode ser menor de idade, mas ele quer jogar. Ele tem um contrato, o contrato está acabando, tem uma multa de rescisão. Se ele tem menos de 16, ele não pode ter um contrato profissional, você não pode tirar o jogador. Sabe a história do Vitor Roque, que é maravilhosa, de quando ele estava na base, só que ele tinha 12. Ele veio jogar uma Copa Nike em São Paulo, o América descobriu que ele estava treinando no Cruzeiro. E eu acho que o ponto central é diálogo. Se o Bahia quer, eu não posso dizer, eu estou ouvindo a Lívia contar a história inteira. Uhum. Contar a história dessa maneira, com a versão que a Lívia está contando, que ela apurou dos dois lados, e tem uma parte da história que beneficia a versão, o Corinthians se sentiu lesado,
O Bahia pode ter uma outra versão, eventualmente? Pode, mas eu acho que o ponto central é, se você quer contratar um jogador, tem multa de rescisão, conversa clube com clube. Não necessariamente fazer um acordo, mas dizer, cara, o contrato vai acabar, eu vou pagar a multa e ponto. Mas se tem uma multa de rescisão, você cumpriu o contrato. Você não descumpre o contrato ao pagar uma multa que está no contrato. Mas não é um contrato profissional, né? É um contrato de formação. Mas a partir dos 16 ele pode assinar um contrato de formação. Sim, formação. Se tem um contrato, ele está dentro da legislação. O que está dentro da legislação é legal, está perfeito. Literalmente é legal, né? Literalmente é legal. Só que você cria... Traduzir aqui, é chorão o Corinthians. É chorão. Porque já é um contrato, se tem uma multa, o time pode pagar a multa e levar. Simples assim. Simples assim, rapaz. Não precisa estar dando muita satisfação, não. Quantas vezes eles vieram aqui, pegaram a joia aqui do Bahia, pegaram a joia do Vitória, do Sport, da base do Sport, e não deu em nada. Eu acho que eles não esperavam receber uma dessa aí do Bahia, porque o Liverpool já estava de olho no menino, o Arsenal já estava de olho, ele aumentou a multa para fora, mas esqueceu que aqui dentro tem um aporte ali de um grupo de fora. O City não podia comprar caro para lá, estava muito caro para lá, mas aqui estava barato, e aí comprou para o Bahia. Isso aí não vai dar em nada, aí ele vai chorar, óbvio que é o Corinthians contra o Bahia, mas não é o Corinthians mais contra o Bahia, pai. Aí já tem o Grupo City envolvido. E uma coisa que a gente aprendeu aqui é que o Grupo City não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Os caras sabem o que faz aí judicialmente. Um ruído de comunicação entre dois clubes, que não precisa ver. Você pode passar a mão no telefone e falar assim, escuta, eu conversei com o jogador, ele quer vir, eu vou pagar a multa de rescisão. O valor é tal. É isso aí? Beleza? Vou pagar. Pum. Pagou, vem embora. Aí passa a ser, é profissional, continua sendo profissional. Se está na multa, você pagou a multa, resolveu o problema. Mas você cria um ruído de comunicação entre dois clubes que não precisa ter. E tem uma outra questão que é do ponto de vista de... Oi, Lívia. Então, e até para esclarecer isso, né, qual que é o ponto que o Corinthians cita, né, e internamente eles entendem que o pagamento da multa não livra, digamos assim, o Bahia de ter cometido uma infração jurídica, né, no caso de, assim, pagou a multa, obviamente, mas não cura a irregularidade de como essa negociação se concretizou, né, de como as primeiras conversas aconteceram, inclusive isso pode gerar multa para o Bahia, né, se o Corinthians caminhar com essa questão toda, o Corinthians estuda essa possibilidade, né, de até procurar a CBF, né, a CNRD, sobre esse negócio. E isso poderia até gerar no futuro uma multa para o Bahia e para os intermediários desse atleta, né, uma vez que ele é menor de idade. Então, é uma situação que é bem delicada e bem desconfortável, né? Cria, como você falou, PVC, esse ruído desnecessário. E além disso, um outro ponto, PVC, pela questão esportiva mesmo. Um jogador de 16 anos, não sei se você conhece esse garoto, quais são as qualidades dele, né? Quais são ali as virtudes que ele tem. Mas é o Corinthians perdendo, querendo ou não, uma joia de sua base, ou pelo menos um garoto de sua base, para um clube brasileiro. O Corinthians não poderia tratar melhor seus jogadores para não ter que passar por isso? Tratar melhor, eu digo assim, desenvolver, não no tratamento pessoal, mas de uma forma mais ampla, para não perder um atleta para um adversário dentro do Brasil? Aí vai ser sempre a história de que você olha, isso foi sempre cíclico. 20 anos atrás, quase, quando o Wilsinho, que foi um jogador que o Palmeiras formou e que o São Paulo queria ter, o Wilsinho tinha chegado ao time principal, o São Paulo foi atrás do Wilsinho, estava acabando o contrato, tinha uma brecha de contrato, o São Paulo contratou. Não era menor de idade, que é o que a Lívia está dizendo, que o Corinthians pode ir até a CBF, eu ia até a FIFA e processar o Bahia e eventualmente ganhar. A relação muitas vezes passa por clubes gigantescos que não estão em momentos bons e o jogador profissionalmente ou os conselheiros desse jogador vão dizer para ele, cara, assim, no Corinthians você não vai jogar. Não vai acontecer nada no Corinthians. O Corinthians está atrasando o salário, o Corinthians está atrasando o pagamento, o Corinthians tem transfer ban, vai para outro lugar. Aí o cara ouve e fala assim, não, vou para o Bahia, melhor. Historicamente, o Corinthians foi um lugar onde os jogadores quiseram trabalhar mais do que no Bahia. Hoje pode ser diferente e amanhã pode ser outra coisa. O fato é que hoje você consegue dizer, você no Bahia é uma ponte para o Grupo City.
E o cara quer jogar, quer criar uma carreira longa. Então ele vai pro Bahia. Só que tudo na vida é olho no olho. Aqui que está o X da questão. Tudo é você olhar e falar a verdade. Por isso que eu acho que o Bahia podia perfeitamente ter ligado para o Corinthians e dito: vou contratar um menino. Vamos fazer uma conversa aqui? Você diminui o ruído. Nem acho que o Corinthians vai conseguir ganhar alguma coisa nesse processo. Mas ele tem o direito de justiça. Sim. Livoca, o time... É isso aí, galera. Isso aí é um pouco que eu trouxe aí da UOL. Gostei da visão do PVC. Hoje o Corinthians tá todo barreado, todo endividado. Hoje é muito mais fácil o cara querer ir pro Bahia com o Grupo City, velho. Um menino com 16 anos, promissor. Sabe que se ele estourar aqui no Bahia, a tendência é que ele vá pro Grupo City ou vá para algo maior, vai ter aí um tratamento melhor, como a própria mulher falou. E o Bahia tá dentro da lei, velho. O Bahia pagou a multa e aí acabou. Entendeu? Acho que o Corinthians tá chorando porque perdeu uma joia boa aí, um bom jogador. O Corinthians perdeu. E aí tá com esse chororô todo aí. Mas, vamos ver no que vai dar isso aí, né? Eu sei que manda o menino pra cá pro menino ser feliz na Bahia. Valeu? Então já vai deixando um like, seguindo o canal e valeu!